Olá, a paz do Senhor. Estamos juntos para mais um programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2023. Lembrando que o Simpósio de Doutrinas Bíblicas é um evento promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo nosso querido pastor Ailton José Alves. Nesse programa, nós vamos estudar a segunda lição, que tem como título Elementos da Verdadeira Adoração. Temos certeza que essa lição servirá de bênção para você e para toda a sua família. Nós agora vamos fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus, pois temos certeza que, como foram nos demais anos, não vai ser diferente neste ano. Simpósio Doutrinas Bíblicas vai ser o canal de Deus para derramar copiosamente as suas bênçãos sobre a sua igreja. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, Deus de todo poder, nós queremos te pedir, Senhor, a tua bênção sobre o estudo dessa lição. Abençoa os teus filhos que vão participar e principalmente aqueles que vão assistir. Te pedimos que eles cresçam na graça e no conhecimento, Senhor, e que possamos sair desse simpósio como verdadeiros adoradores, como melhores adoradores. Nós te pedimos isso, Pai, no nome santo do teu Filho amado Jesus, que está vivo e que reina para todo sempre. Amém. Acompanhe conosco o estudo dessa segunda lição. Hoje estaremos falando sobre os elementos da verdadeira adoração. Temos aqui a nossa lição deste ano, 2023. Se você não tem, nós aconselhamos você veementemente a adquiri-la. Não deixe de adquirir esse tesouro precioso, tá certo? E convidados pelo nosso pastor presidente, para estarmos falando um pouco, conversando um pouco sobre essa lição de número 2, estão os nossos queridos ministros, o evangelista Itamar Félix, Pai do Senhor, irmão Itamar. Pai do Senhor, evangelista. Amém. E o evangelista Alessandro Barreto, ministro, Pai do Senhor. Pai do Senhor, evangelista Valber Gustavo. Amém. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, que tem como título Os Elementos da Verdadeira Adoração. A gente está percebendo aqui que o versículo-chave está no Salmo 51, verso 17, salmo composto por Davi, que ele disse: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com algo que está pontuado aqui pelo autor da lição na introdução. Lá no finalzinho, ele diz o seguinte: contudo, nesse estudo, apresentaremos alguns elementos imprescindíveis para quem se aproxima de Deus com o intuito de adorá-lo. E aí ele pontua os 3 elementos, que são, primeiro, comunhão, gratidão e reverência, que serão os 3 tópicos da nossa lição. E a gente vai começar com o tópico número 1, que diz adoração é comunhão. E eu gostaria, evangelista Itamar Félix, por gentileza, que o senhor já fizesse algumas considerações iniciais sobre essa correlação que existe entre adoração e comunhão, porque muitas vezes alguém pode até pensar que adoração é apenas o louvor. Está relacionado apenas à parte do cântico, e a gente sabe que é também. O cântico, sem sombra de dúvida, é um componente importante na adoração. Porém, a gente vai ver ao longo desse simpósio que a adoração diz respeito a uma série de componentes espirituais que juntos compõem a verdadeira adoração. E um desses componentes, evangelista Itamar, é justamente a comunhão. O que é que o senhor poderia nos dizer inicialmente sobre essa correlação? Muito bem, evangelista Valber Gustavo. Nós observamos, como o senhor pontuou muito bem, são vários elementos que compõem a nossa adoração. Faz parte do conteúdo da nossa adoração. Porém, o adorador é alguém que foi transformado, é alguém que foi tocado, é alguém que foi perdoado por Jesus. Perfeito. E sendo perdoado por Jesus, transformado, ele desenvolve uma intimidade, desenvolve uma comunhão com o Senhor. Esta comunhão com Deus é a parte essencial, é a parte mais importante da nossa adoração. Se não houver esta comunhão com o Senhor, a adoração não sai como uma verdadeira, como perfeita. Sim. Então é importante que tenhamos uma vida com Deus, uma vida de oração, de meditação, de reflexão, de intimidade com o Senhor, para que possamos obedecer a sua palavra, seguir a sua palavra e desenvolver essa comunhão com Deus ao longo de nossa vida.
Pronto, de forma que, então, a comunhão é um pré-requisito, né, indispensável, essencial, vital, para que alguém possa adorar a Deus em espírito e em verdade, possa adorar a Deus com genuinidade. Nós temos aqui, evangelista Alessandro, Pois não. Um dos personagens bíblicos que é bastante citado e enfatizado para mostrar essa correlação que há entre adoração e comunhão, mas eu gostaria de ouvir também da sua parte essas considerações iniciais e depois o senhor já pode entrar até no personagem sobre essa questão da comunhão na adoração. Pois não, evangelista Valber. Introdutoriamente, poderíamos dizer, ter que dar um passo atrás e lembrar o que foi estudado na lição 1. Fica à vontade. Que é o conceito de adoração no Antigo e no Novo Testamento, Certo. que vem de algumas palavras, a palavra shahar, do hebraico, que quer dizer se prostrar aos pés de alguém, se inclinar até o chão. E alguém que faz isso é porque, primeiro, reverencia, não somente reverencia, que é um dos pontos da lição de hoje, Perfeito. mas que também tem comunhão, tem relacionamento com ele. Lembra-nos de um súdito que se inclina aos pés de seu rei, de seu senhor. E as outras duas palavras, agora já no Novo Testamento, é a expressão latreia, quer dizer culto, ministrar adoração a, e prosqueneio, que quer dizer jogar-se aos pés de, se inclinar até o chão. Então a adoração tem tudo a ver com isso. O fato de alguém se inclinar aos pés do outro mostra essa reverência, essa comunhão, contato, conversa e aí por diante. E como o senhor nos permitiu já adentrar no primeiro personagem, então assim com a sua anuência a gente pode falar já sobre o primeiro, que é o caso que está lá no livro de Gênesis capítulo 4, versículo do 1 em diante, né? Quando fala sobre dois filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel. A lição, o primeiro ponto da lição vai estar baseado justamente nesses dois personagens. E eu penso que o título desse primeiro subtópico, que é Adoração é Comunhão, tem tudo a ver com esses dois personagens. Sim. Porque, por exemplo, quando nós olhamos para o capítulo 4, e o versículo de número 4, a Bíblia nos diz: e Abel também, vamos ler versículo 3, talvez fique melhor. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Isso aqui é uma expressão de adoração. Sim. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E o texto diz assim: e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O verso seguinte diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Então aqui, evangelista Valber, eu penso que essa expressão comunhão tem tudo a ver. O fato de alguém trazer algo ao Senhor e apresentá-lo não significa necessariamente que essa pessoa tenha comunhão com ele. Exato. E o texto deixa muito claro que o Senhor atentou para o adorador e depois para a sua adoração. Para o ofertante e depois para a oferta, não é? Aqui faz nos lembrar aquele texto que Jesus falou em Mateus 15, versículo 8, quando ele disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Estar levando algo ao Senhor não significa, ministro, necessariamente que eu esteja com comunhão com Ele. Esse texto que Jesus cita faz reportagem ao que está escrito em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Jesus relembra aquele texto, que inclusive o profeta Ezequiel, no capítulo de número 33, verso 31, faz a mesma citação. O fato de alguém estar indo a Deus, ministrando a Ele louvores, adoração, não significa necessariamente que tenha comunhão. Faz-nos lembrar também o texto de Isaías, capítulo 1, quando o Senhor disse que o povo vinha trazê-lo, mas os animais eram coxos, com manchas e defeitos. O Senhor disse: vocês estão trazendo adoração, mas não estão trazendo comunhão. Então, comunhão e adoração são coisas diferentes. E para que Deus a aceite, é necessário que elas estejam casadas. Sim. E é por isso que o texto aqui, que é a expressão do ponto 1, diz isso. Eu achei interessante quando o autor da lição diz assim, ele fala sobre, ele dá um atesto, ele dá um destaque à palavra atentou. Sim. Que Deus atentou. E a expressão aqui é shahar, ou shahar, melhor dizendo, que atentar é olhar com cuidado, considerar, fitar ou observar ao redor, contemplar. Deus olhou com calma as duas ofertas e disse: essa daqui se diferencia.
E eu não vou comentar mais um pouquinho, porque eu sei que o pastor tem o que dizer sobre isso. Vai interagir. O senhor estava pontuando isso aí, irmão Alessandro. Pois não. Eu estava justamente pensando nisso. Que às vezes é possível que um gesto de adoração não venha acompanhada, sim, não é, de uma comunhão por parte de quem está oferecendo esse gesto. Perfeito. Trata-se apenas de um gesto superficial, às vezes até religioso, não é? E às vezes até mecânico, e às vezes até, como o senhor pontuou aí no caso de Jesus, se dirigindo aos fariseus e aos escribas, hipócrita. É uma encenação. Perfeito. Uma encenação. De forma que, de fato, para que esse gesto, essa externalização, essa manifestação da adoração seja aceito, Deus primeiro atenta para o coração de quem está fazendo. Ou seja, se está em comunhão ou não com Deus, se anda diante de Deus ou não, se tem intimidade ou não com Deus, se anda em santidade ou não com Deus. Não é? E, evangelista Itamar, apesar do relato, não é, do Gênesis 4, em relação a Caim e Abel, mais especificamente Abel, que é o personagem destacado pela lição para falar sobre adoração e comunhão, ele é bastante rico. Não é? Sim, sim. Tem vários desdobramentos. O evangelista Alessandro já começou essa análise, depois a gente vai interagir mais, com certeza. Mas Abel chega a ser citado no Novo Testamento, né, lá na Galeria dos Heróis da Fé. Isso. E ele fala aí, não é, sobre a fé de Abel ao oferecer, não é, a Deus o seu sacrifício. Então, o que é que a gente poderia trabalhar mais sobre essa questão de Abel como representante nosso aqui, não é, de um adorador que andava em comunhão com Deus? É interessante, evangelista Valber, pontuar aqui, no evangelista Alessandro, falando sobre Deus atentou, não é, para a oferta de Abel. Deus não olhou para Abel, não é? Isso. Deus olhou para o seu coração. Então, o seu coração era um coração temente a Deus, um coração, como o senhor disse, reverente a Deus, um coração que obedecia às normas estabelecidas pelo Senhor na sua santa palavra. Então, Abel, como disse até o próprio Pedro, disse que Abel era que Caim era do maligno. Isso. E as obras de Abel eram obras justas, uma obra de fé. Então era um homem que tinha uma vida de comunhão com Deus. É interessante. Eu acho interessante, eu posso ler um texto em 1 Samuel, Fica à vontade. no capítulo de número 16, quando o profeta Samuel é chamado por Deus para ir à casa de Jessé e procurar um dos seus filhos para ungí-lo como rei de Israel no lugar de Saul. E é interessante, evangelista, quando o Senhor disse aqui na sua palavra, 16, e o versículo de número 5, 6 e 7, está escrito assim: E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou a ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Diz assim, sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração, a inclinação, a disposição de servir ao Senhor. É interessante aqui que essa ordem não pode ser mudada. No versículo 5 ele fala assim, santificai-vos e vinde ao sacrifício. Exato. O louvor é um sacrifício, a adoração é um sacrifício, mas a comunhão é uma disposição interna. É tem importante, que ser antecedida pela santificação, pela comunhão. O adorador tem que estar realmente com o coração inclinado. Antes de eu me encurvar perante o Senhor, meu coração se encurvou primeiro, não é? Muito bom. Não é a formalidade, não é a aparência, não é a hipocrisia, que Deus está cansado de formalidade. Ele fala com Isaías, eu estou cansado de sofrer os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios. Então Abel, como homem de Deus, Abel como homem com o coração inclinado para o Senhor, apresenta uma oferta de fé, um sacrifício de fé, um testemunho de fé perante a sociedade. Se observarmos a sociedade do tempo de Abel, não é? No tempo de Caim, uma sociedade que estava andando na contramão da vontade de Deus, a gente percebe mais à frente, não é? Sim. É tão tal que Caim desenvolve uma semente má, uma semente maligna, uma semente que não
não temia a Deus, enquanto que Abel temia o Senhor. E ele é o nosso representante nesse texto bíblico. Então, eu destaco aqui, em primeiro lugar, a fé de Abel, o sacrifício maior do que de todos e a sua vida justa perante o Senhor. Isso, então a gente já está aprendendo que para que a adoração seja recebida por Deus, né, de forma aprovada, de forma agradável, é preciso que esse adorador esteja em comunhão com Deus, ande em santificação e que também tenha fé. O próprio escritor aos Hebreus diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E que é galardoador dos que os buscam, porém também diz que sem fé é impossível agradar-lhe. Então, o adorador tem que ter comunhão, né, andar em santidade e tem que ter fé, né, quando do oferecimento da sua adoração. Mas é interessante, evangelista Alessandro, que não param por aí as lições que a gente pode extrair da vida de Abel como um verdadeiro adorador. E essa análise não fica restrita só a Gênesis 4, né? É o que em teologia a gente chama de contexto amplo, porque quando a gente vai para o contexto amplo das Escrituras, em outras passagens se mencionam detalhes, inclusive da interioridade dele, não é? Que não se menciona no próprio texto de Gênesis capítulo 4. Então a lição ainda fala sobre Abel oferecendo um sacrifício mais excelente do que Caim, Abel tendo a aprovação, não é, de Deus quanto às suas ofertas. Diz também aqui no subtópico 1.2 que Abel adorou a Deus com uma vida justa. Então, o que é que a gente ainda pode trabalhar com isso e trazendo, é claro, sempre uma aplicação para os nossos queridos telespectadores? Pois não, ministro Valber. Quando o senhor fala de que Abel ele tem muito a que nos ensinar, é verdade. Poderíamos passar o tempo todo dessa lição falando só sobre Abel e certamente teremos conteúdo. A Bíblia nos apresenta conteúdo, quis dizer, não é? Eu penso que uma das coisas que podem ser destacadas, além de sua comunhão e de sua fé, como o senhor citou, é a excelência da sua adoração. Pois não. O texto diz que houve um sacrifício mais excelente do que a do seu irmão. O texto destaca isso. Um sacrifício mais excelente do que Caim. E isso faz nos pensar, pelo que está escrito aqui, que é muito bem escrito, que a adoração também requer uma excelência. A excelência fala de valores, fala de qualidades, de preço. O texto de 2 Samuel, capítulo de número 24, versículo 24, o autor diz assim: porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Então, isso aqui tem a ver com a adoração. A adoração, ela tem que me custar algo. Talvez o tempo, não sei. Talvez um pouco da dedicação em casa, parando algumas coisas que, no meu ponto de vista, são essenciais. Eu posso deixar aquilo um pouquinho de lado para dedicar a levar minha família a um ciclo de adoração. Isso é um preço. Um tempo que você gasta aí ao quarto e orar a Deus, buscar ao Senhor, isso é um preço. Então, requer uma excelência. O senhor falou também, uma outra coisa interessante, é que a verdadeira adoração ela tem que ser aprovada por Deus. O versículo diz que Deus aprovou, Deus chancelou a oferta de Abel. E quando isso fala de aprovação, faz nos lembrar alguns personagens, como o próprio Jó, Sim. que Deus aprovou. Deus disse para Satanás: viste o meu servo Jó, homem justo, íntegro, temente, que se desvia do mal. Então Deus noticiou a adoração de Jó. Quando a gente vai um pouquinho mais à frente, por exemplo, Daniel tem essa chancela, esse testemunho de um ser celestial. O ser celestial, o anjo chega para Daniel, em outras palavras, pastor, e diz assim: olha, Daniel, tu estás bem, vice, lá no céu, teu ibope está lá em cima, porque tu és um homem amado no céu. Que coisa tremenda. Então, a verdadeira adoração, ela requer sim essa comunhão, como foi dito, requer a fé, mas ela requer um preço, um valor a ser pago, uma excelência a ser apresentada. Ela deve ser aprovada por Deus. E eu quero finalizar aqui a fala dizendo que a gente encontra, pastor, no segundo capítulo do livro de Malaquias. O último livro da Bíblia, é forte essa mensagem, mas é a Bíblia. Eu acho que a gente pode citar, se o senhor permitir, quando Deus chega para aqueles sacerdotes que eram adoradores, ali estavam levitas, e Deus disse: olha, a adoração de vocês para mim não está sendo válida. E Deus usa uma metáfora, Deus usa uma linguagem forte. Ele diz: olha, é como se eu tivesse vontade, Deus está dizendo, de pegar esterco e passar no rosto de vocês, porque eu não consigo encarar vocês de frente, a adoração de vocês não está sendo válida. Não houve preço, não houve comunhão, não houve excelência daquela adoração. Já em Abel a gente vê diferente. Assim, a excelência, assim uma aprovação da parte de Deus, pastor.
Amém. É interessante também, pastor, desculpa. Pois não, fica à vontade. Aqui, é que quando Deus diz lá o texto, Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Aqui disse que a sua oferta era excelente, porque primeiro Abel era um homem excelente, tinha um espírito excelente, uma alma excelente, uma inclinação excelente. Isso. Então, se o seu ser é excelente, sua obra é excelente. E o próprio texto diz, de Mateus capítulo 23, versículo 35, sim, Jesus chama ele de o justo Abel. Então, a adoração dele era justa. Se ele era um adorador justo, a adoração dele era justa. E 1 João, na carta que ele escreve, a sua primeira carta universal, no capítulo 3, versículo 12, também faz referência à adoração justa de Abel. Então, a adoração dele tinha comunhão, tinha fé, tinha preço e tinha justiça. Tudo isso junto. É justo porque ele andava conforme os ditames de Deus, não é? Isso. Deus estabeleceu um padrão, estabeleceu normas para reger a adoração e ele seguiu esse padrão. E é interessante. O conceito de justiça na Bíblia tem a ver com santidade. Sim, santidade. Sim, sim. Andar em santidade diante do Senhor. E é interessante que o evangelista Alessandro mencionou, além de Abel, 2 outros personagens que foram Jó e Daniel. Não é? E o que é que eles tinham em comum? Abel, Jó e Daniel. A justiça. A justiça. A comunhão, a inteireza de caráter, não é? O fato de se dedicarem ao Senhor, de temerem ao Senhor. Então, de Abel, o próprio Deus também dá testemunho. De Jó nem se fala. O texto é claro como a luz do sol, ao dizer que o próprio Deus disse a Satanás, né? Ninguém há na terra semelhante a ele. Por 2 vezes. Isso, a Jó. Né? Ele é um homem sincero, não é? Que é o contrário da hipocrisia, é um homem sincero, né? Sem máscara. Isso. É um homem que tem um lado só, não é? Transparente. Ele é reto, fala da sua justiça. Ele é temente a Deus, fala da sua santidade. E ele se desvia do mal. De igual forma, Daniel também era um homem justo. E eles andavam em comunhão com Deus. Mas é interessante que as pessoas, principalmente hoje em dia, às vezes querem desenvolver conceitos muito sofisticados, mirabolantes do que vem a ser a vida cristã, a comunhão com Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção na vida de Daniel, que fazia dele um homem que andava em comunhão com Deus, eram 2 ingredientes básicos da vida cristã, que é a oração. A Bíblia diz que Daniel orava ao Senhor. E lá no capítulo 6, quando vai mencionar que ele orava 3 vezes ao dia, ele já está com mais de 80 anos, o cativeiro babilônico já tinha terminado. Não é? E ele orava como costumava fazer. Então foi uma vida inteira de oração. E ele lia, meditava nas Escrituras Sagradas. Está lá no capítulo 9, Daniel, que ele entendeu pelos livros, especialmente de Jeremias, que o número de anos era 70 anos. Então, ministros, estimular o povo, não é? a voltar a essas 2 práticas. Nunca discutir dessas 2 práticas, oração e a palavra. Se um crente anda em oração e estuda, medita constantemente nas Escrituras Sagradas, ele andará em comunhão e a sua adoração vai ser aceita. A fé é alimentada pela oração e pela palavra. É impossível o exercício da fé cristã, da comunhão com Deus, sem as 2 colunas. A prática da oração e a leitura da palavra de Deus. Muito bem. E ainda acrescentando sobre esse assunto que eu acredito que foi muito bem pontuado de Daniel, a gente pode trazer para a vida de Jó. Puxando um pouquinho. Sim, também. A Bíblia diz que ele fazia sacrifício pelos seus filhos, isso fala da oração. Exato. Assim como Daniel também estava em uma vida de oração, o texto diz que além de orar, interceder pelos seus filhos, Jó era alguém que tinha o próprio testemunho de Deus. É provável que ele tivesse uma comunhão, ouvindo Deus falar com ele, tendo essa experiência. Tradição oral também. A tradição oral, ele vinha escutando o que os seus pais lhe disseram, né? E trazendo um pouquinho para o contexto lá de Gênesis 4, ministro, eu acredito piamente, isso é uma opinião pessoal, mas à luz das Escrituras, claro, não vou fugir jamais do que o texto diz, de que quando o texto diz que Deus descia pela viração do dia para conversar e falava com Adão, o texto específico fala sobre Adão, o capítulo 3. E a história de Caim e Abel está no capítulo 4. Eu tenho certeza absoluta de que Adão, como um pai, contou os relatos dos momentos em que Deus esteve com ele ali. Então isso provocou em Abel também essa necessidade provável de oração, essa necessidade de tentar falar com Deus, até porque os seus descendentes, os descendentes não de Abel, porque ele não teve filho, pelo menos a Bíblia não mostra, mas a Bíblia diz que Adão teve outros filhos. E aí vem a geração piedosa de Sete. A gente vai ver que a partir de Enos se buscou adorar a Deus, se buscar ao Senhor. Então, o que Enos ouviu de Adão, Sete,
e outros patriarcas do capítulo 5 de Gênesis, certamente os que estão no capítulo 4, que é Caim e Abel, também ouviram a experiência de Deus ali no Jardim do Éden, conversando com ele. Então isso deve ter provocado nele também um momento de diálogo com Deus, de oração. Então tanto Caim, quer dizer Abel, como Jó, como Daniel, tem coisas semelhantes de oração, de conversa e de comunhão com Deus. Amém. Provocou sede, né? A vontade de buscar. Isso. Olha, a conversa está maravilhosa, porém, nós estamos chegando ao final desse primeiro bloco, da segunda lição, Elementos da Verdadeira Adoração. Estivemos estudando o tópico 1, que fala sobre adoração é comunhão, baseado principalmente na vida de Abel. E você já entendeu que para que a sua adoração seja recebida pelo Senhor, você precisa andar em comunhão com Deus. Assim como Abel andou, assim como Jó, assim como Daniel. E para que você ande em comunhão com Deus, é necessário que você não descuide jamais dessas duas práticas espirituais, que é a oração e a palavra. Como um sábio perguntou, não é? Foi perguntado, e perguntaram a ele, olha, na vida espiritual, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E ele respondeu com uma pergunta, né? É aquela ilustração que a gente sempre ouve. Para um pássaro, qual asa é mais importante, a direita ou a esquerda? E é claro que a resposta é ambas, porque sem uma das asas ele jamais conseguirá voar. Assim também é na vida do crente. Jamais desenvolverá uma comunhão sadia com Deus, profunda com Deus, verdadeira com Deus, sem uma dessas práticas, a oração e a palavra. Então, esses são os dois principais ingredientes da comunhão. Mas nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para analisar os tópicos 2 e 3 dessa segunda lição. Até já! Voltamos com o programa Simpósio de Doutrinas Bíblicas, temporada 2023. E hoje, falando sobre a segunda lição, Elementos da Verdadeira Adoração. No primeiro bloco, nós tratamos aqui com os evangelistas sobre o primeiro elemento que compõe a verdadeira adoração, que é a comunhão. Sem comunhão não há, em hipótese alguma, a verdadeira adoração. Pode-se cantar bonito, né? Pode-se pregar bonito, pode-se fazer muitas ações externas, estereotipadas, enfim, mas nada disso vai agradar a Deus se não partir de um coração que anda em comunhão com Ele. Mas o segundo elemento que a gente vai analisar a partir de agora, e os queridos irmãos estarão estudando quando forem ao simpósio de doutrinas bíblicas, aí no templo, seja aqui na área, no setor, na filial e até mesmo no campo missionário, é a gratidão. A gratidão é o segundo elemento que compõe a verdadeira adoração. Então, para que Deus receba, não é, evangelista Itamar, a adoração que parte de alguém, primeiro esse alguém precisa estar em comunhão com Ele, andar em obediência, em consagração a Ele. Em segundo lugar, tem que partir de um coração grato. Então, vamos começar a pensar sobre isso, ministro? Evangelista, eu entendo que os três elementos são fundamentais nesses ingredientes da adoração verdadeira, não é? Que estamos estudando. A comunhão, a gratidão e reverente. Quando desenvolvemos uma comunhão com Deus, uma comunhão com base na obediência da sua palavra, uma experiência pessoal com o Senhor, nós temos um coração muito grato a Deus. Não é? São tantos benefícios que Deus fez e faz sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que o nosso coração transborda de alegria, de gratidão perante o Senhor. Como disse aqui o salmista, que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Ele responde, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então eu vou agradecê-lo pela salvação. Ainda no Salmo 103, se o senhor permitir, né? Estamos lendo a Bíblia, o Salmo 103, também o salmista revela a sua gratidão a Deus pelos benefícios. E é interessante, quando ele cita a sua gratidão ao Senhor, ele relaciona os benefícios que Deus fez na sua vida. Observe o Salmo 103, o verso 1, ele fala o seguinte, o salmista aqui: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Verso 2 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus
benefícios. Aí ele cita alguns benefícios pelos quais a sua alma seria grata ao Senhor, não é? É um testemunho pessoal, é algo que vem do coração do adorador, não é? Ele fala assim, é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Está aqui o perdão dos pecados. Depois vem, e sara todas as suas enfermidades, cura divina. Quem redime a sua vida de perdição e coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. São alguns benefícios que ele cita aqui. Na nossa lição, ele cita o benefício da salvação, adorar a Deus, agradecer ao Senhor, não é? Com gratidão a Ele pela salvação da nossa alma. Se ficássemos aqui, já seria grande coisa, porque a salvação é um dos maiores presentes, um dos maiores dons, dos maiores bens que Deus concede à vida do ser humano. Ser liberto dos pecados, ser perdoado pelo Senhor é grande coisa. É interessante, evangelista Alessandro, que o irmão Itamar estava tocando nesse assunto. Nesse mundo que a gente vive, pós-moderno, em que infelizmente algumas distorções doutrinárias se introduziram no meio evangélico do Brasil, nós temos aí, infelizmente, em muitos lugares, uma adoração condicionada à prosperidade material. É a chamada teologia da prosperidade ou da falsa prosperidade, é a falsa teologia da prosperidade, em que eu só vou adorar a Deus, eu só vou oferecer sacrifício ao Senhor se Ele me conceder as bênçãos materiais que eu estou precisando. E também, hoje, uma nova modalidade, a teologia do coach, ou da prosperidade emocional, Deus proporcionando um bem-estar para as pessoas. Então, essas pessoas estão condicionando a sua adoração, o seu culto, o seu sacrifício, ao Senhor, ao recebimento dessas bênçãos. Mas a nossa lição vai mostrar o verdadeiro motivo pelo qual, o principal motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus, que é a salvação da alma. Costumo dizer que a salvação é o único milagre que dura para sempre. Dura para sempre. Porque quando Jesus curou os cegos, aqueles cegos envelheceram e morreram. Então o milagre durou enquanto a vida deles durou. De igual forma os surdos, os aleijados, os leprosos. Porém a salvação é uma dádiva que dura para sempre. E essa deve ser a maior motivação para nós adorarmos a Deus, não é isso? Perfeito, perfeito. E o próprio Jesus já ensinou sobre isso. Sim. Ele disse que o nosso tesouro não é um tesouro terrestre, é um tesouro celestial, onde a traça nem o ferrugem corrói, nem o ladrão rouba. Exatamente. Né? Então isso está falando de qual a verdadeira prosperidade. Eu acho que o senhor foi muito assertivo quando fez esse paralelo. Não significa dizer que aqui na terra não tenhamos necessidade de ter algum momento de alegria ou ser suprido, quer dizer, a sua necessidade física, não. Mas isso não é o real motivo da nossa gratidão. O principal. O principal, faz parte. Claro que nós devemos ser gratos por aquilo que temos, uma casa, um trabalho, uma família, uma profissão, não é? Paulo disse, sede vós agradecidos. Eu acho que foi aos Colossenses, salvo engano, ele disse, sede agradecidos. Então nós devemos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Agora, a nossa adoração, quanto louvor e adoração a Deus como gratidão, a maior ênfase, se assim posso dizer, deve ser nas coisas espirituais. E aqui a gente pode só citar como, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 5, a Bíblia nos mostra que devemos ser gratos porque fomos libertos do poder do pecado. Isso. A Bíblia diz que Jesus nos libertou do poder do pecado. E a nossa adoração em forma de gratidão deve ser por isso. Quando olhamos para Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo diz que nós devemos ser gratos pela esperança da vida eterna com Cristo. Que coisa maravilhosa sabermos que um dia estaremos com o Senhor para sempre. Isso deve ser motivo de gratidão. Isso. Por mais que aqui na terra não tenhamos bens físicos ou galguemos alguma, quem sabe, bem-aventurança material, mas teremos a eterna. Nós podemos citar também, evangelista, João capítulo 14, versos 16 e 17, quando nós temos ali a expressão de que temos a presença do Espírito Santo. Jesus disse, o mundo não pode receber, mas vós sim, porque vocês conhecem e Ele está em vós.
a presença do Espírito Santo. Quantos têm riquezas materiais, mas não têm a presença do Espírito Santo? Então nós devemos agradecer por essa dádiva espiritual. Continuando, poderíamos citar, agradecer pelo sangue de Cristo, que foi o elemento ao qual nossos pecados foram perdoados e nós fomos lavados. O texto diz que através do sacrifício de Cristo, Hebreus capítulo 9, versículo 14, bem como 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, o apóstolo vai dizer, vocês foram comprados, não foram comprados por prata nem por ouro, mas foram comprados pelo sangue de Cristo. Precioso. Então, o precioso, melhor, pastor, muito obrigado, o precioso sangue de Cristo. E por fim, ministro, por que não dizer que devemos agradecer pelo acesso às grandes alianças divinas que Deus nos proporcionou, o que está arrolado lá em Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 13, que esse texto, se o senhor me permite, eu gostaria de ler, porque, não é? Efésios capítulo 2, verso do 11 ao 13, diz assim, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, olha aqui, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então isso aqui é motivo para agradecer em forma de adorar, quer dizer, em forma de gratidão pelas bênçãos espirituais. Amém, que maravilha, não é? Se faltarem motivos na horizontal, né, olhando para um lado e para o outro, debaixo do sol, como disse o sábio Salomão, nós devemos olhar para a cruz do Calvário. Amém. Ali será uma fonte eterna e inesgotável de motivação para nós adorarmos a Deus, porque Ele nos proporcionou essa tão grande salvação, que, como dissemos, durará para sempre, então nós seremos eternamente gratos ao Senhor. Verdade. Eu, às vezes, costumo dizer que aparece no céu, né, o trono de Deus e do Cordeiro. Veja que Cristo, de alguma maneira, aparece na figura de um Cordeiro, justamente para que a gente jamais se esqueça que só estaremos no céu, estamos no céu na eternidade por conta do Cordeiro, por conta do sacrifício que foi oferecido na cruz do Calvário. Então, que os nossos queridos telespectadores, né, possam ter essa consciência profunda de que a maior motivação para nós adorarmos a Deus, pode faltar tudo, mas se estiver em comunhão com Deus, com o nome escrito no livro da vida, você tem motivos de sobra para adorar o seu Deus. Ainda dentro desse tópico, sim, senhor. Acho que o senhor quer falar alguma coisa, fica à vontade. O próprio Jesus, né, quando enviou os discípulos de 2 em 2 para a seara, eles fizeram milagres pelo poder do Espírito Santo, né? Voltaram felizes, voltaram alegres. Senhor, em teu nome, até os demônios se sujeitam. Ele falou assim, alegrai-vos antes, que os vossos nomes estão escritos nos céus. Amém. Oh, glória a Deus. É isso aí. Muito bom. Mas, evangelista Damar, ainda dentro desse tópico 2, nós temos pouco tempo para explorar o restante do tópico 2 e o tópico 3, mas ele diz no subtópico 2.2, a gratidão gera adoração. E ele cita aí, pelo menos... 3 exemplos. 3 exemplos. Maria, Barnabé, né, e também cita por fim o Gadareno, aquele que foi liberto, não é, pelo Senhor. Então, eles foram beneficiados pelo Senhor e após receberem esse benefício, o coração transbordou de gratidão e, portanto, também de adoração a Deus. Muito bem, evangelista. A gente observa aqui que esta gratidão no coração desses 3 servos de Deus, é claro que há muitos outros, não é, que foram beneficiados pelo Senhor espiritualmente, não é, foram libertos, transformados. Maria é uma delas e esta serva de Deus pôde revelar a sua gratidão em forma de adoração, quando pega aquele perfume, não é, tão precioso, um perfume tão caro, não é? Ali estava as suas finanças, não é? Tinha um valor financeiro, um valor emocional, não é? Um valor familiar, o labor da própria vida, e derrama ali aos pés do Senhor Jesus. E claro que ela foi repreendida por alguém que
não conhecia o valor, não sabia do valor e que tinha outras intenções com relação à adoração a Jesus e repreendeu aquela serva de Deus. Mas o Senhor disse a ela que deixasse ela, porque o que ela fez foi profético. Ela preparou o Senhor Jesus para o dia da sua sepultura, disse ele nas suas palavras. Isso. Então, uma ação de um adorador, naquele momento pode ser também uma ação profética diante do Senhor. A gente adorando a Deus, com gratidão no coração, Deus pode usar nossas bocas e falar para o outro ou falar para nós mesmos. E aí nós temos o exemplo de Barnabé também. Isso, ministro. E antes de Barnabé, o que eu acho bonito aqui é que essa adoração de Maria foi uma adoração espontânea. Nós não vamos ver em momento algum Jesus cobrando nem pedindo que ela fosse lá e derramasse aquele bálsamo sobre o seu corpo, não é? Ela vai lá de forma voluntária e quebra. Então essa adoração, essa gratidão, ela vem de um coração voluntário. Deus disse a Moisés lá no capítulo 34 de Êxodo, Moisés, dize aos homens e mulheres, aqueles que tiverem coração voluntariamente disposto, que tragam. Isso é adoração, voluntariamente disposto. Foi o que Maria fez. E teve quem interpretasse aquilo como exagero. Perfeito. Mas é como Jesus disse, a quem muito perdoou, muito amor. Não é? Então, às vezes, até no meio mesmo da igreja, tem alguns irmãos que não entendem aquele irmão, aquela irmã, que muitas vezes glorifica tanto, adora tanto, chora tanto durante os cultos. Do começo ao fim. Por trás disso. Do começo ao fim. Por trás daquela, às vezes existe uma grande libertação. É verdade. Um grande perdão. Isso. E o que o senhor está dizendo reporta a história de Maria. Eu vou correr para Barnabé, mas... Pois não. Porque parece que Maria teve um mistério. É tão mistério. O que aconteceu? Ela estava agradecendo pela ressurreição de Lázaro, para o seu irmão, não é? É algo extraordinário. Um homem que estava morto há 4 dias. Então não tem como ser menor do que essa gratidão. Diz alguém que quanto maior a bênção, maior a adoração. Bom, mas voltando aqui sobre Barnabé, o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, eu quero ler esse texto, porque só o texto por si só, ele se explica. O versículo 36 e o versículo 37 diz assim a palavra de Deus, 36 e 37 do capítulo 4. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Se olharmos para o texto seguinte, nós vamos ver aqui Ananias e Safira, sua esposa, que vai fazer o oposto. Isso. Então, Barnabé, assim como Maria, faz isso de forma voluntária, espontânea, com o coração aberto, que é o que vai acontecer com o próximo personagem, que é aquele gadareno. Sim. Aquele jovem, ou senhor, não sabemos a idade por certo dele, mas um homem que estava aprisionado há muitos anos, ali vivendo na escuridão, dentro dos sepulcros, se rasgando, sendo uma escória da sociedade. Jesus o salva, o liberta, o transforma, ele fica em perfeito juízo e em forma de gratidão ele diz: Senhor, deixa eu te acompanhar para eu prestar uma adoração de serviço. E o Senhor diz: não, faça o seguinte, vá para a sua casa, para a sua família. Então Maria, ministro, Barnabé e o gadareno têm tudo em comum. Os três alcançaram níveis de bênçãos diferentes, mas em uma dimensão muito alta, e os três foram voluntários, foram dispostos e com toda certeza foram gratos. A gratidão está estampada nesses três personagens. E a gratidão move o coração de Deus, né? Com certeza. Porque um ser ingrato é a pior coisa que tem. É um filho ingrato, uma filha ingrata aos seus pais. Mas quem é grato, a gente se quebra também. Verdade. Quem é capaz de ser ingrato é capaz de fazer qualquer outra coisa. Qualquer outro tipo de maldade. Né? Somente um detalhe aqui em Barnabé, para a gente pular para o tópico 3 por conta do tempo, é que Barnabé honrou ao Senhor com as suas finanças, com os seus bens. E é interessante que isso também é uma constante nos dias de hoje. Crentes que recebem bênçãos do Senhor, agradecem ao Senhor, honrando a Ele, nesse particular também, oferecendo seus dízimos, suas ofertas. Eu sei que, principalmente nos dias de hoje, há muitos que ignoram, que censuram, mas isso é bíblico. É bíblico. Veja, o primeiro personagem foi uma oferta ao Senhor.
Há que diga que aquele unguento, pastor, era o salário de 1 ano de trabalho. Exatamente. Se fôssemos calcular hoje, baseado no salário mínimo, seria quase 15 mil reais. Isso. Ela derramou 15 mil aos pés do Senhor. Quer dizer, na cabeça, né? Porque o texto de Marcos diz que derramou sobre a cabeça. Como Jesus estava sentado à mesa, aquela mesa era uma mesa baixa, cai sobre o seu corpo. Tanto é que ele disse que ela ungiu o seu corpo, não foi só os pés. Sim. Então, fala de valor também, não é? Derramar sobre Jesus aquele unguento tão caro. Então, é uma forma também de adoração. Quando nós entregamos com o coração agradecido. É verdade. Com o coração alegre, com o coração cheio de reconhecimento das dádivas, das bênçãos, das provisões de Deus, quando a gente entrega o dízimo, quando a gente entrega a oferta, nós também estamos adorando a Deus. Sim. Não é um gesto financeiro apenas, não é um gesto material, físico apenas, mas é um gesto espiritual que sobe, como disse Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, as narinas divinas, como cheiro de suavidade. Quando o crente oferta de todo o seu coração e com gratidão no seu coração. É importante compreender que o ato de ofertar ao Senhor e dizimar permeia todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Isso. Ou seja, é um ato bíblico que revela minha gratidão, meu reconhecimento a Deus e obediência à mordomia cristã. Exatamente. Verdade. Mas vamos lá. Terceiro tópico, a adoração reverente. Então, já vimos no primeiro tópico, a adoração é comunhão. Então, para que Deus receba a adoração de alguém, esse alguém precisa estar em comunhão com Deus. Segundo lugar, a gratidão na adoração. Então, além de estar em comunhão com Deus, consequentemente, essa pessoa será grata a Deus por muitos benefícios recebidos pelo Senhor, mas principalmente a salvação e as bênçãos espirituais que acompanham a salvação. É a motivação principal para nós adorarmos ao Senhor. Mas, em terceiro lugar, a adoração é verdadeira, é o terceiro elemento da verdadeira adoração, quando ela é reverente. E o que é que a gente poderia mencionar sobre essa questão da reverência como componente da adoração? Muito bem, evangelista. Como o nosso evangelista Valber e o evangelista Alessandro pontuou no primeiro ponto, que a adoração é a prostração, não é? Adoração é ajoelhar-se. Reverência está aqui, é respeito, é veneração, é prostração. São elementos intrínsecos ao outro, não é? Sim. Muito importante. Então, o adorador verdadeiro é alguém que respeita, alguém que venera, é alguém que se prostra perante o superior, aquele que é maior. No nosso caso, o Senhor, nosso Deus, não é? Diz aqui que a adoração reverente, não é? Ela conduz a uma admiração. Nós temos uma admiração pelo Senhor, nós temos um respeito pelo Senhor. Diz aqui em Jó 5:9, ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar e tantas maravilhas que não se pode contar. Deus é admirável no criar, no falar, no agir, no amar, no perdoar, em tudo que faz. Glória a Deus por isso, não é? Sim. Nós, quando estamos adorando ao Senhor com um coração grato, ficamos tão felizes que nós, na oração, vamos dizer assim, deliramos. Tu és lindo, tu és maravilhoso, tu és santo, não é? É verdade. E intrinsecamente, ou ligado, vamos assim dizer, a essa ideia de admiração, a evangelista Valber, vem o próximo ponto, que é a fascinação por Deus. Aleluia. Foi colocado um texto aqui de Jeremias, que é um dos textos que eu acho mais lindo na Bíblia. Jeremias capítulo 10, versículo 6 e 7. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu poder, o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino não há ninguém semelhante a ti. A ideia de fascinação aqui é a ideia de admiração, é a ideia de estar atônito diante de Deus. Isso também faz parte da adoração. Porque nós, quando estamos atônitos, quando nós estamos atribuindo a Deus características como sua santidade, sua grandeza, sua majestade, sua soberania, seu poder, isso é fruto de um coração adorador. Porque ninguém que tem um pensamento contrário adora. Porque eu quero traduzir o que eu estava dizendo aqui da seguinte forma: alguém que não tem Deus, não leva em consideração a sua magnitude, o seu ser, não vai ter a preocupação de adorá-lo no sentido de estar fascinado diante de um ser
infinitamente maior. Elogiá-lo, né? E maior, né? Porque quando eu olho para Deus, o que sou eu diante de Deus? Nada. Eu sou a gota do pó, do pó. O salmista, uma certa vez, disse: Senhor, eu sou um pó entre as cinzas. Imagine que declaração. E ele chegou a dizer assim: eu me sinto como um cão morto no deserto. Imagine. Ele estava dizendo: tu és tão infinito, tão majestoso, que eu não me sinto nada. Então, essa admiração pela soberania de Deus faz parte da adoração. Reconhecer que Ele é infinitamente maior. Então, a admiração nos faz reconhecer que somos pequenos, mas que Ele é infinitamente grande. Então, isso faz parte da adoração também. Exatamente. E diante dessa beleza, não é? Dessa santidade, desse poder, Paulo não faz aquele cântico lindo de Romanos, perfeito, capítulo 11, versículo 36, não é? Sim. Não é? Eu posso ler, pastor? Vontade, Romanos, capítulo 11, versículo 6, Paulo estava ali fascinado. São cânticos inspirados pelo Espírito Santo. Paulo estava ali admirado, Paulo estava ali encantado com a sua santidade. Romanos, capítulo de número 11, versículo 33, vamos começar, né? Até o 36, diz assim a palavra de Deus, muito lindo esse texto, não é? Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Como insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Aí ele fala: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Fascinado. Amém, exatamente. Eu acho interessante que a lição está falando justamente sobre esses dois aspectos da reverência. Tanto o temor a Deus, o respeito a Deus, como a admiração. A reverência no sentido de admirar a esse Deus, como vocês já pontuaram de maneira maravilhosa aqui. É interessante, né? O tempo foi embora, mas eu gostaria de ler um último texto que fala justamente sobre esse aspecto da reverência, que é a admiração a Deus. A reverência tanto fala do temor a Deus, como também da admiração por Deus. E Apocalipse capítulo 4, depois do apóstolo João ser arrebatado ao céu, ele disse que foi arrebatado em espírito, subiu, passou pela porta do céu e viu o céu por dentro, e a primeira coisa que ele viu no céu foi um trono. Só que o trono não estava desocupado, o trono estava ocupado. Aleluia. E quem estava sentado sobre o trono era Deus Pai. E ele vai tentar descrever Deus Pai, a beleza de Deus assentado sobre o trono. Não consegue. Ele faz aí algumas comparações, né, por aproximação. E ele diz o seguinte, capítulo 4 de Apocalipse, versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante, veja, diz semelhante, a pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. Ele continua dizendo, tentando descrever aquela cena maravilhosa, né? E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Eu queria só destacar isso aqui, esses 4 animais, né, que são na realidade seres angelicais, que eles estavam cheios de olhos por diante e por detrás. E eu vi um comentarista dizer algo interessantíssimo. Por que é que eles estavam cheios de olhos? Talvez um dos motivos é porque 2 olhos apenas não seriam suficientes para captar cada detalhe da beleza de Deus, porque eles estavam diante do trono. Então seriam necessários muitos olhos para contemplar, para ficar fascinado diante de cada detalhe da beleza divina daquele que estava sentado sobre o trono. E era justamente a contemplação, a fascinação em relação a quem estava sentado que fazia eles adorarem de dia e de noite sem descansarem, dizendo que aquele que estava sentado sobre o trono era santo e era santo. Então que nós também, não é, possamos, querido telespectador, em momentos de adoração, de comunhão, de intimidade, sentir, não é, essa fascinação por Deus e entrar numa dimensão de adoração tão profunda, não é, que, quem sabe, possam ser tomados até pelo Espírito Santo para adorar a Deus, porque eu entendo que tem hora que o português não é suficiente, a nossa língua nativa não é suficiente para nós adorarmos a Deus. É necessário a gente orar em línguas,
E é necessário a gente cantar em línguas. Porque orando e cantando em línguas, a gente ora e canta melhor. Porque quem toma os nossos lábios é o Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude para que a gente possa alcançar essa dimensão da adoração e adorar a Deus com esses 3 componentes, que é a comunhão, a gratidão e a reverência. É uma pena, mas Evangelista Alessandro, Evangelista Tamar Félix, nós estamos chegando ao final de mais esta aula, que é a segunda aula do Simpósio de Doutrinas Bíblicas 2023. Lembrando que o Simpósio de Doutrinas Bíblicas é o maior evento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Por quê? Porque ele é realizado por toda a igreja ao mesmo tempo. É um evento que é realizado por toda a igreja em Pernambuco, áreas, setores e filiais e campo missionário ao mesmo tempo. No caso, a partir do dia 18 de fevereiro. Nós temos certeza que, assim como foi nos anos anteriores, será também neste ano. Jesus vai curar, Jesus vai salvar, Jesus vai batizar com o Espírito Santo, Jesus vai falar poderosamente ao nosso coração e vai continuar preparando a sua noiva para um dia se encontrar com Ele nos céus de glória. E nós vamos fazer uma oração, vamos terminar como a gente começou, orando ao Senhor, e eu quero pedir para o evangelista Alessandro Barreto nos dirigir a Deus em oração. Sim, Senhor. Então, oremos. Querido Pai, queremos Te adorar, Deus, colocar em prática aquilo que estudamos neste momento. Queremos nos inclinar diante da Tua soberania, em reverência, Senhor, em adoração, considerando, Deus, a Tua grandeza e a nossa pequenez. Queremos Te adorar pela salvação em Cristo, alcançada na cruz do Calvário. Te agradecer por Tua palavra, Senhor, pela habitação do Teu Espírito Santo. Nós Te louvamos e Te pedimos uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que estão acompanhando este culto em seu lar, Senhor. Que haja edificação, que haja crescimento, comunhão e que haja, Deus, sobretudo, a manifestação da Tua glória sobre as vidas das pessoas. Continua abençoando a Rede Brasil de Comunicação, abençoando também, Senhor, a Tua igreja, o Teu servo, nosso pastor presidente, bem como todos os ministros que cooperam, Senhor, ali compondo a diretoria, a mesa da convenção e todo o ministério. Continua abençoando a Tua igreja, é o que nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Amém.